Olá, bem-vindo a todos e a todas. Esse é o canal de comunicação da Farmácia de Manipulação Docierva e hoje nós teremos mais um dia do nosso DoceCast, um programa de entrevistas em que nós traremos sempre assuntos relevantes em saúde, principalmente. E meu nome é Rita Inácio, eu sou farmacêutica da Docierva, sou proprietária da farmácia há 34 anos. E hoje o nosso assunto é de um interesse principalmente das mulheres, mas os homens, seus parceiros, também podem, né, ajudar aí as suas parceiras nesse problema de saúde tão complicado que é a endometriose, pessoal. E nada melhor do que hoje a gente trazendo aqui conosco a doutora Jussara Montaldi. Ela é médica, ela é ginecologista e obstetra. Doutora, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rita. Eu queria agradecer a Docierva, parceira tanto dos médicos como dos pacientes e sempre inovando. Quando eu fui convidada, eu achei fantástico essa programação. Obrigada. E meus parabéns. Obrigada, doutora. Por tudo. Doutora Jussara, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória, como que foi? Bom, cabelo branco, né? Então eu sou formada há muito tempo. Eu me formei na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo em 1975. E fiz minha especialização lá, no HC, na Faculdade de Medicina, em São Paulo. A minha vinda para Ribeirão aconteceu em 79, e aqui eu tenho consultório desde então. Já trabalhei em hospital, já organizei serviço de residência, mas atualmente só consultório. Então, já trouxe muitos bebês para esse mundo, né, doutora? Um pouco, bastante. Bom, e a doutora Jussara é a nossa convidada, porque ela vai falar de um assunto que andou na boca das pessoas recentemente, né? Que é uma condição feminina e, por isso, ela, como ginecologista, tem total saber, né, do problema. E que a gente vai falar, então, sobre endometriose, né? Doutora, vamos começar nosso bate-papo, começando com uma abordagem um pouco mais ampla, para falar um pouquinho da anatomia, né, feminina, aí, como que é, do útero em si, né, para a gente depois entrar um pouquinho mais a fundo sobre o assunto. Eu acho bom, Rita, porque a endometriose é uma doença da mulher. E é originária do endométrio. Então, um pouquinho de definição da palavra. Endo, dentro. Métrio, útero. E ose seria uma proliferação alterada, em lugar alterado desse endométrio. Entendi. O útero, a gente aprende na escola que ele é um formato piriforme. Eu prefiro compará-lo a uma lâmpada das antigas, né? A parte de metal da lâmpada é o colo do útero e a parte de vidro da lâmpada é o corpo do útero. Eu gosto dessa comparação porque a parte de vidro é onde dá a luz, é onde o bebê vai ficar. Ah, que legal, bacana. E dentro, então, dessa lâmpada tem uma camada que chama endométrio, que se prepara a todo ciclo, ou a cada ciclo, para receber um gameta. Essa camada, quando a mulher não engravida, ela descama, é como arrancar uma casquinha de uma ferida e sangra. Então, isso é a menstruação. Descama o endométrio e vai sair o sangramento. Interessante. Agora, como que esse sangramento sai? Ele não sai pelo peso da gravidade, porque se fosse assim, a mulher deitada não ia menstruar. Então, o útero tem uma camada muscular que comprime e expele esse sangramento. Isso é a menstruação. Aí, por ação hormonal, cresce novamente essa esponjinha, entendeu? Não engravidou. Ela é eliminada novamente. Então,
A endometriose é uma doença feminina benigna, eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, ela é benigna, crônica, e basicamente esse endométrio foi para outro lugar, não está só dentro do útero, pode ir no músculo do útero, que aí a gente chama de adenomiose, podem ouvir esse nome também, e pode, nesse contraído útero, sair, ir para a trompa, ir para o ovário, ir para a pelve, ir para o reto, ir para a bexiga. Tudo ali na parte baixa. Na parte baixa. Entendi. Então, a endometriose, a gente já está entrando nas causas. O que causa a endometriose? É multifatorial. Então, pode ser na formação, né? Não é uma doença hereditária, mas pode ser genética, nasceu e vai aparecer quando os hormônios começam a funcionar, né? E pode ser por outros fatores, cirurgias prévias, um útero que contrai muito. Hormônios podem estar relacionados também? Não, doutora? O hormônio faz o endométrio crescer fora. Ele não coloca o endométrio para fora do útero, entendeu? Então, a endometriose deixa eu ver só se eu entendi, é uma condição do próprio endométrio e que ele tem uma proliferação maior de células, ou é uma questão da contração do músculo? Multifatorial. Então, pode ser na formação desse bebê, uma ilhota de endométrio ficou fora. Você fala da mulher que tem a endometriose no processo dela, de geração dessa mulher. Exatamente. Entendi. Ou numa cesárea, pode sair um pouco de endométrio para fora. Ou na própria menstruação. Então, a gente nunca sabe como que a endometriose começou. E por isso que ela é benigna, porque o endométrio é natural da mulher. Então, ele não é uma célula errada, uma proliferação errada. Ele está num lugar errado. Entendi. Na verdade, eu achava que tinha um espessamento desse endométrio, que ele ficava maior. Ele começa a espessar... Não, todo o endométrio, ele espessa com a produção do estrógeno e vai descamar quando não tem a gravidez. Sim. Isso dentro do útero. E fora do útero também. Ele espessa porque só que ele espessa no lugar errado. O alimento dele é o estrogênio. Então, por exemplo, assim, gravidez é um tratamento para endometriose. Por quê? Porque a mulher não menstrua. A amamentação é um tratamento para endometriose. E menopausa é um tratamento para endometriose. Entendi. Por quê? Porque não tem o alimento que é o estrógeno. Entendi. Na verdade, ele simplesmente ele entra em lugares que ele não deveria, por exemplo. Exatamente. E aí, doutora, no caso, né? Se acontece isso, né? Os sintomas, né? Vamos falar um pouquinho de sintoma. O que a mulher que tem endometriose precisa ficar atenta e falar, opa, deixa eu prestar atenção nisso. Então, eu acho que é muito importante, Rita, porque é o seguinte, o diagnóstico definitivo de endometriose, às vezes, na maioria das vezes, não vou dizer às vezes não, na maioria das vezes, essa doença começou há 6, 7 anos atrás, no mínimo. Então, durante esse período, ela tem sintomas que vão começando leves, porque o endométrio ele vai se expandindo, eles vão começando leves e até chegar ao diagnóstico demorou 5 anos, 7 anos. Então, é bom pensar em endometriose. Quem tem que pensar em endometriose? O ginecologista, principalmente. A mulher não sabe. Mas esses sintomas, quais seriam para as mulheres ficarem atentas, então, por exemplo? Os sintomas, basicamente, é cólica menstrual muito forte, cólica na ovulação,
uma dor pélvica crônica, eu sinto um desconforto no pé da barriga, vamos dizer assim, que é o melhor, né? No baixo ventre. Eu tenho dor no ânus, ou tenho dor no intestino quando eu menstruo. Eu tenho uma urgência urinária quando eu menstruo. Então, ou quando está na ovulação, por quê? Porque são as alterações hormonais, os picos hormonais na ovulação de estrógeno e a descamação do endométrio. E a mulher também. Então, assim, é normal ter cólica? É, porque o útero contrai para jogar a menstruação, para a menstruação descer. Agora, não é normal uma cólica que limita o meu dia a dia. Não é normal uma cólica que eu preciso tomar injeção ou que eu preciso tomar uma medicação 3, 4 vezes ao dia. Então, isso tem que ser investigado. E eu acho que... por que tem mais diagnóstico hoje? Porque as pessoas estão pensando mais em endometriose. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, como uma gravidez é um tratamento natural da endometriose, as mulheres estão demorando mais para engravidar. Elas estão tendo menos filho e estão amamentando menos. E não estou julgando, gente, pelo amor de Deus, é uma constatação. Então, com isso, houve um aumento da endometriose. Entendi, quer dizer, não é porque está se falando, porque a gente está ouvindo mais falar de endometriose recentemente, tem sido falado, artistas, pessoas aí que lidam com sucesso, né, estão falando de endometriose, então essa era uma pergunta que eu ia até fazer para você, né, quer dizer, está aumentando a visibilidade da doença porque ela está sendo mais conhecida, mas pelo visto então tem a ver com os fatores, inclusive do estilo de vida das mulheres modernas. Exatamente. Né? Quer dizer, elas estão demorando mais para engravidar e tudo mais. E aí eu queria ressaltar, o uso de pílula anticoncepcional não tem nada a ver com isso, né? Porque hoje a pílula tem uma baixa dosagem estrogênica. É muito menor do que o que a mulher produziria sem estar com a pílula. Entendi. Né? Então, o uso de pílula não aumenta a endometriose, como também algumas pílulas podem evitar a endometriose, mas também não piora nem melhora, entendeu? Eu acho que é mais o estilo de vida que tem levado a aparecer. E pensar, eu acho que as pessoas estão pensando mais em endometriose, né? E eu acho que o ginecologista tem que estar atento a isso. Porque não tem que esperar 7 anos para fazer um diagnóstico. Claro, e também porque, pelo que você está nos contando, os sintomas não são específicos, né? Quer dizer, tem algum sintoma que é específico? Não, ele se confunde com uma cólica menstrual muito forte, que muitas mulheres têm. Não quer dizer que elas têm endometriose ou vão desenvolver, a mulher, né? Normalmente tem uma obstipação, vamos traduzir para prisão de ventre, né? Então, ela tem dor no intestino. Sim. E pode ser endometriose, pode ser divertigulite, né? Pode ser um monte de coisa. Entendeu? Então, é uma doença que eu diria que ela é insidiosa. Ela não bota a cara. Então, tem que pensar. Né? Porque quando... Eu ia usar um termo que eu não acho legal, que é inimigo, né? Quando o inimigo põe a cara, você sabe com quem você está lidando. Mas, não vou dizer que é um inimigo, né? Mas quando alguma coisa atrapalha, mas... está ali, você sabe como lidar. E eu tenho um princípio na minha vida. Dor que tem nome dói menos. Interessante. Né? Se eu tiver uma dor de cabeça e achar que eu tomei vinho demais ontem, ok, entendeu? Mas se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou ficar pensando, será que eu vou ter um AVC? Será que é um tumor? Será que... Entendeu? Então, a hora que nomina a dor... Né, melhora. Então, não deixa essa dor num balaio grande. Claro, faz sentido. Né? Doutora Jussara, e no caso, por exemplo, o exame, né, para diagnóstico da doença, né? Existe, assim, é clínica, é só por anamnese? Começa com a anamnese, né? Mas tem algum exame, assim, algum fala, não, eu vou te fazer um ultrassom, vou te fazer uma tomografia, como que é o diagnóstico? Não, o diagnóstico, antes de tudo, Rita, eu acho que é a anamnese. Eu acho que o que a gente visa numa boa anamnese, né?
é pescar algumas pistas. Eu vou ter que, para fazer um diagnóstico, eu tenho que montar um quebra-cabeça. Entendi. Então, eu vou pensando pistas, né, dentro de uma conversa. E aí, como às vezes são sintomas que a mulher não valoriza, o médico tem que ir atrás, ele tem que perguntar. Como que é teu intestino? Mas e na menstruação? Solta o intestino antes da menstruação ou não? Tipo bexiga. Bexiga, entendeu? Na relação, como que é? Tem a relação dói, não dói? Dói na introdução, dói profundamente. Tem alguma... Quer dizer, tem que construir uma pista. Por isso que eu falo, tem que pensar em endometriose, não só em endometriose. Então, quanto mais pistas, você vai direcionar os exames. Entendi. Porque... A anamnese é o mais importante, pelo visto, né? A anamnese é muito importante, porque hoje a mania é fazer 300 exames e não pergunta. Não, você pergunta, faz os 300 exames, ok, mas tem que conversar. Aí, depois da anamnese, vai para o exame físico, né? E o exame... palpação mesmo. Palpação... ver, olhar se esse abdômen não está distendido, em que época do ciclo ela foi lá, para a gente saber se o ovário vai estar mais dolorido, né? Porque o exame ginecológico em si pode não mostrar muita coisa, né? Se o útero está um pouco aumentado, se o ovário está um pouco aumentado, se o útero dói a movimentação, entendeu? Porque no exame você movimenta o útero e se ela reclama que está desconfortável, né? Entendi. Aí, depois disso, você passa para alguns exames, né? Tem exames laboratoriais que você vai ver a produção de estrógeno, né? E vai correlacionar com a época do ciclo. Tem outros hormônios também que talvez você possa fazer, mas que não são específicos. E tem o que a gente chama de marcadores tumorais, né? Que é feito em outras patologias também, eu acho que a gente não deve entrar nisso agora, que é o CA125, CA15, CA19 e o cárcer embriogênico. Por isso que, às vezes, a endometriose ela é encarada como um câncer. Não, ela não é câncer. Esse marcador, ele costuma aumentar quando você tem endometriose. Entendi. Mas também não é específico, entendeu? Sim. E aí você passa para exames de imagem, né? E o ultrassom, ele pode realmente... da suspeita de endometriose. Nossa, é difícil, o diagnóstico não é tão simples, né? Não. O ultrassom, hoje tem um pessoal fazendo um ultrassom específico para endometriose, com aparelhagem diferente. O aparelho de ultrassom é um pouco diferente. Entendi. E a abordagem é um pouco diferente, que melhora um pouco. Mas o exame ouro, que a gente chama, padrão ouro, é a ressonância magnética com contraste. Só que, mesmo a ressonância, você fala, olha, existe suspeita. Nossa, é muito difícil, eu não de imaginei endometriose. que fosse. Aí, já vou engatar, porque precisa. Quando existe suspeita, você pode entrar por um tratamento empírico, eu vou tratar para ver se melhora. Então, tem solução. Tem solução. Fala um pouquinho, então, para a gente dos tratamentos. Não, mas então, dentro do diagnóstico, tá. ou eu vou para uma videolaparoscopia, que aí eu faço uma biópsia. Então, se eu for bem corretamente, cientificamente falando, a endometriose só é diagnosticada por biópsia. Eu tenho que ir lá, tirar um pedacinho do ovário e falar, tem endométrio aqui, entendeu? Tirar um pedacinho do ligamento do útero, tem endométrio aqui. Então, mas
Hoje, com a ressonância e com esse ultrassom mais específico, você já pula para o diagnóstico fechado, né, da doença. Você pula para o tratamento. E né? o tratamento? Porque, assim, deve ser bem difícil. Eu acho que eu não sei, eu conheci uma pessoa que tinha endometriose, né? E ela, assim, dizia que as dores eram horríveis e que era muito difícil controlar essa dor, né? Isso já faz um tempo, quer dizer, não sei, já modernizou? Existe já alguma coisa mais recente de tratamento, doutora? Então, a dor, não adianta você ficar tomando remédio para dor, né? Eu faço umas comparações muito simplórias, assim. É igual febre. Eu tomo um antitérmico, eu não estou resolvendo a doença. Eu melhorei a febre, mas a doença... Então, eu estou com dor, eu vou tomar um remédio para dor. Lógico que ninguém precisa ficar passando dor, Rita. Eu acho que uma das coisas que me fez fazer medicina é que eu detesto dor. Então, eu acho que ninguém precisa passar dor. Mas saber que remédio para dor não é tratamento, né? Então, o tratamento... Além daquelas curas fisiológicas que eu falei, que é gravidez e menopausa, né? Ele basicamente tem que ser individualizado. Cada pessoa tem a sua endometriose. Não existe um protocolo, né? Lógico que existe uma orientação terapêutica, mas não existe um protocolo. Por isso, a anamnese é muito importante. Por isso... o diagnóstico preciso é muito importante. Então, a gente, depois de ter feito tudo isso, a gente pode usar medicamentos, né? O medicamento mais simples é fazer o teu ovário parar de funcionar. Se é o ovário que produz estrógeno, se na menopausa, o que é menopausa? O ovário parou de trabalhar e ele trata... Então, eu vou bloquear o ovário por um período, né? E esse bloqueio pode ser desde uma substância que é o Dienogestrel. É um anticoncepcional também. Ah, tá. Eu pensei que fosse o nome quer o nome comercial? Não precisa, né? Não vou falar. Esse Dienogestrel, ele é um super bloqueador de ovário, entendeu? E bloqueou o ovário, bloqueou a produção de estrógeno, bloqueou a movimentação aquelas ilhotas vão murchar e vão desaparecer. E aí você mantém por um tempo e depois... para de usar o produto e ver se não cresce mais. Entendi. Porque... Quanto tempo, mais ou menos, doutora, é o protocolo? Depende, do paciente. Depende, mas no mínimo 4 a 6 meses. No mínimo 4. Então, nesse período, a mulher não menstruaria e, obviamente, ela não teria esse movimento, essa movimentação. E não tem dor, e não tem... né? Porque fantástico. A dor é causada pela descamação. Então, esse é uma medicação que eu digo intermediária, porque você tem uma medicação mais leve, que são as progesteronas e os progestágenos, né? Que eles inibem fisiologicamente o estrogênio. Porque inibem fisiologicamente, né? A progesterona, o teu ovário ainda está produzindo estrógeno, mas ele não consegue agir no corpo. De uma maneira porque bem... Por isso que na gravidez, então, é também legal. É um tratamento. Então, se porque você a mulher olhar... tem muita progesterona, tá o estrógeno completamente inibido, então, né? Se você olhar, Rita, o que é o Dienogestrel e o que é os progestágenos? É a menopausa e a gravidez. Entendeu? Em comprimido ou creme. Exatamente. Agora, quando você pega uma endometriose a gente não fala severa, é profunda, porque ele vai enraizando, são glândulas, então ela vai enraizando... E ela vai entrando em outros tecidos. Entendi. Aí existe uma medicação que é o acetato de gluoserilina, que é uma injeção que você toma subcutânea, né? Em 2 dosagens, e também, assim, às vezes você usa uma vez por mês, às vezes você usa a cada 3 meses, depende do caso.
E esse vai inibir a hipófise para o ovário. Então, não é o dienogestral inibe o ovário. Isso inibe a comunicação. A comunicação do Entendi. estrógeno. Quer dizer, uma inibição maior, digamos, uma inibição mais... Eu não gosto de usar esse termo, mais forte, mas seria mais potente, talvez digamos. específica Exatamente. também, entendi. E existe o tratamento cirúrgico. Quer dizer, chega a ser tão complicado que mesmo todos esses tratamentos... Não, e às vezes não só complicado, por exemplo, se uma mulher fez esse diagnóstico, ela está querendo engravidar. E a endometriose pode dificultar uma gravidez ou levar a uma infertilidade. Né? Que é uma outra coisa que eu lembrei. Por que começou a aparecer mais diagnóstico de endometriose? Não a endometriose. Por conta de tratamento de infertilidade também. Entendeu? Que nesse processo foram sendo descobertos os casos. Exatamente. E então, aí... juntou duas coisas, né? Quer dizer, realmente, com os tratamentos de fertilidade, começaram a aparecer casos mais diagnósticos e também a questão das mulheres estarem engravidando mais tarde aumentaram os casos de fato. Entendi. Então, quando existe uma urgência no tratamento, é cirúrgico. Cirurgia, para mim, é urgência. Por exemplo, a mulher quer engravidar... A mulher com endometriose, ela tem menor probabilidade de engravidar ou... Depende de onde a endometriose está. Por exemplo, se a endometriose está no ovário, ela vai atrapalhar essa ovulação. Se a endometriose está na trompa, ela vai atrapalhar a comunicação do espermatozoide com o óvulo. Então, depende onde ela está. Mas então, pode acontecer de uma mulher, mesmo com endometriose guardada... Engravidar. Pode. Entendi. Entendeu? Quer dizer, não é um limitante para não engravidar. Se você vê a situação de hoje, a mulher chega depois dos 33, 34 anos, bom, agora eu vou engravidar. Aí ela descobre que tem um fator que dificulta essa gravidez, então eu tenho urgência. Entendi. Se for uma mulher de 20 e poucos, não, às vezes você pode falar, vamos esperar. Você pode falar assim, olha, legal, tem uma endometriose aí, vai demorar um pouquinho para você engravidar, mas você pode engravidar. E então, também com o passar do tempo, mais enraizado vai ficando nessa invasão em outros tecidos. Então, eu queria deixar bem claro assim, gente, cirurgia não é só na endometriose, cirurgia é urgência. Né? Você tem que optar por tratamentos menos invasivos. Você tem que optar por diagnósticos, exames menos invasivos. Não é para chegar e já fazer uma videolaparoscopia, não é para chegar e já fazer cirurgia. Né? Eu acho que isso, apesar de ser na nossa sociedade hoje as coisas tudo muito rapidinho, fast, entendeu? Diagnóstico fast, tratamento fast, não, gente, eu acho que a gente tem que fazer um diagnóstico clínico, que a gente tem que fazer exames não invasivos, começar com tratamentos não invasivos. Eu não estou negando o valor de uma cirurgia, né? E, coincidentemente, há um mês atrás, né? E a Rita vai saber porque um mês atrás, a gente fez uma cirurgia numa paciente porque não dava para esperar, entendeu? Pela endometriose, pela situação, mas aí faz, né? Claro. Mas envolve anestesia, envolve abrir abdômen, mesmo que seja uma vídeo, entendeu? Envolve um pós-operatório. Eu acho que tem que pensar muito. É um bom tratamento, mas não é o primeiro, na minha opinião. Eu acho que tem que começar das coisas mais, digamos, mais básicas, né, do tratamento. À medida que a pessoa não vai respondendo, aí você vai passando para os níveis mais altos, né? Por isso que é um tratamento individualizado, Rita. As coisas mais básicas, e depende dos sintomas, e depende da urgência. Claro, tudo isso tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta. Lógico.
Bom, Tá bom? gostaria de falar de mais alguma coisa, doutora, sobre a endometriose para os nossos ouvintes que estão nos assistindo e ouvindo, né? Eu vou falar de uma coisa de uma maneira geral, né? Porque, no fundo, eu me tornei uma ginecologista clínica, né? Eu opero ainda, eu faço parto, mas eu acho que às vezes eu estou me tornando até uma clínica geral mesmo. É importante ir ao médico. É importante que o médico ouça a paciente, né? Hoje não existe muito essa condição do médico ouvir a paciente. E eu acho que tem que ouvir. É importante que se faça um diagnóstico e é importante que se faça o tratamento. E o segmento desse paciente. Exatamente. Né? Então, para isso, a mulher tem que ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Pode ser que ela precise ir mais que uma vez. Eu acredito na medicina preventiva. Uma endometriose demora 7 anos para ficar com uma dor insuportável, às vezes menos, mas normalmente anos. Então, se você fizer prevenção e se você fizer um controle rotineiro, a chance de complicação é menor. Muito bem, tá aí o recado, gente. Então, começaram a ter sintomas que fogem um pouquinho das cólicas normais, ou que você tem aí uma dor mais difusa, uma dor que pega o intestino na época que está ovulando. Então, prestem atenção, procurem os seus médicos, as suas médicas ginecologistas, né? Não, eu acho que devia partir dos pacientes também exigir que o médico a ouça. Essa é uma parte importante, né? O acolhimento, né? Durante a consulta. Eu acho. Concordo, com certeza. Desculpe. Imagina, Ju. Bom, então encerramos aqui a nossa entrevista. Foi muito legal, entendi muita coisa, aprendi muito hoje, né? Espero que todos vocês também tenham aprendido. E sobre esse assunto tão importante de uma doença aí insidiosa entre as mulheres, que agora estão começando a poder pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Com essa história de endometriose. Eu acho que foi uma bela de uma explicação que a doutora Jussara nos passou. Então, gratidão a todos que nos assistiram. Gratidão, doutora Juju. Eu queria agradecer, né, Rita, porque a Docierva tem inovado não só na mudança de endereço, sim, que ficou lindo, maravilhoso, quem não conhece vai conhecer, como também ampliando esse cuidado, né? Eu encaro isso hoje como um aumento do cuidado. Então, muito obrigado, Docierva. Eu realmente parabenizo obrigada. vocês. Inclusive, doutora Jussara, nossa primeira entrevista, depois, se você tiver oportunidade, eu vou te repassar, é justamente os cuidados na alimentação dos pacientes com pós-Covid tardio, que foi muito legal também a nossa primeira entrevista aqui no nosso Docecast, foi bem legal. Depois te encaminho. Muito obrigada. E para vocês também, assistam, que vai ficar muito legal. Gente, obrigada pela participação, espero que vocês curtam o nosso conteúdo de hoje. Namastê. Namastê.